Aleluia. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, lá perto do final, somente um versículo, nós vamos ler o versículo de número 49. Queridos, nós hoje vamos começar uma série em que nós vamos falar da busca pelo Espírito Santo. Vamos falar da pessoa do Espírito Santo. E eu coloquei ali número 1, que é o primeiro domingo, porque tudo começa com uma sede por mais de Deus. Tudo começa quando queremos ou quando, de alguma maneira, estamos insatisfeitos com a vida espiritual que nós estamos vivendo. E queremos mais da presença de Deus. Quando não nos contentamos mais com o que temos vivido, com o que temos visto, então queremos mais de Deus na nossa vida. Então eu gostaria de ler Lucas capítulo 24, verso 49, que diz assim: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que isso abra os nossos ouvidos, olhos espirituais, para entender, para compreender qual é o propósito dele na nossa vida, qual é o propósito dele nessa igreja, quais são os teus planos, Senhor, para cada um de nós. Colocamos a nossa vida diante de Ti, e assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou tentar ser breve, até para termos tempo de orar, de clamarmos uns pelos outros. A primeira coisa que eu queria esclarecer para você é que a salvação, ela é suficiente na nossa vida. E se ao aceitarmos Jesus, convidarmos Jesus para fazer parte da nossa vida, e ao estar com Jesus, em qualquer momento em que sairmos dessa terra, em que o Senhor nos chamar, nós seremos salvos. Somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Somos salvos e a salvação, ela é suficiente para nós. A salvação, ela já nos garante a vitória em Cristo. Mas, ao sermos salvos pela graça, ao vivermos pela fé, ao andarmos com Deus, de fé em fé, de vitória em vitória, às vezes na nossa vida espiritual parece que nos falta algo mais, principalmente para realizar a obra de Deus. Principalmente para fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Às vezes nos falta coragem, às vezes nos falta conhecimento, às vezes nos falta a ousadia necessária para estabelecer o reino de Deus nessa terra. E precisamos fazer isso. Precisamos estabelecer o reino de Deus dentro da nossa casa, estabelecer o reino de Deus aonde estivermos, nos nossos locais de trabalho. Precisamos ter um lugar propício para o Senhor manifestar a sua glória na nossa vida. Somos salvos, mas será que Deus tem algo mais para mim? Eu sou salvo, mas será que Deus tem e quer fazer algo mais na minha vida? Será que Deus deseja algo além da salvação? Porque sabemos, queridos, que Deus, Ele nos salvou, nos comprou, e Jesus na cruz esteve ali entre dois malfeitores, e naquele momento um não quis saber de Jesus, mas o outro recebeu salvação instantânea. A palavra de Deus, e Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai entrar nesse reino comigo.
E sabemos que lá, nesse lugar, é um lugar de festa, é um lugar de sermos abençoados, é um lugar de estarmos em comunhão com o Senhor. Nesse lugar que Deus preparou para cada um de nós. Nesse lugar que o Senhor, e que é a expectativa do crente, é a expectativa do nosso coração, estarmos com o Senhor. É um lugar de comunhão, é um lugar de ceia, é um lugar em que vamos estar juntos. E queridos, se nós olharmos para todos os atributos e todas as características que o Senhor nos dá ao recebermos a sua presença, ao aceitarmos Jesus, a única, ou atrevo-me dizer a única, é que vamos continuar lá no céu, é que vamos continuar precisando, ou que vamos exercer na prática no céu, é o amor. Quando o apóstolo Paulo fala, vai ficar desses três, fé, esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. É porque lá na glória, irmãos, nós vamos viver em amor. A fé e a esperança vão se cumprir. A sua esperança vai se cumprir quando você estiver no céu. Lá, você vai estar com o Senhor face a face. E lá nós vamos precisar amar o Senhor e amar os nossos irmãos. E é por isso que a palavra de Deus diz que se nós não conseguimos amar aquele que vemos, como vamos amar aquele que não vemos? É por isso que amar a Deus está atrelado a amar o nosso irmão. O servir a Deus está em servir ao nosso irmão. O servir a Deus está em servir ou estar perto de alguém. E essa palavra que lemos é: eu envio a promessa do Pai para vocês, mas permaneçam em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Estejam juntos em Jerusalém. Estejam congregados em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Esse revestimento aqui que Jesus está falando, apesar de exercer individualmente um poder na nossa vida, ele foi derramado no coletivo. Amém. Esse revestimento foi derramado sobre a igreja que estava reunida, sobre a igreja que estava congregada. Ele opera individualmente nos nossos corações. Ele opera de maneira particular na vida de cada um de nós. Mas ele é reservado para a coletividade da igreja, para reunidos na igreja, para aqueles que estão juntos com um propósito. O propósito de permanecer na presença. E é por isso que quando estamos na nossa caminhada com Deus, sabemos que temos esse desejo no nosso coração de fazermos mais para o Senhor, é gerada uma sede no coração de cada um de nós. Sabemos que nenhuma palavra foi dita, ou ainda que saibamos que Jesus, aos 12 anos de idade, esteve entre os doutores falando já com bastante eloquência com aqueles homens. Sabemos da festa, da festa de casamento em Caná da Galileia, em que Jesus transformou água em vinho. Mas o ministério de Jesus só começou quando houve o revestimento do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus foi batizado por João Batista, e veio uma pomba e pousou sobre ele, e uma voz audível que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Evidenciando ali a presença da pessoa de Jesus, da pessoa do Pai, da pessoa do Espírito Santo. São a mesma pessoa. São a mesma pessoa agindo com o mesmo propósito, na mesma direção, num caminho, o caminho de Deus para a vida da igreja. Começava ali, irmãos. Sabemos que Deus, para começar algo na vida da igreja, foi necessário um derramar do Espírito Santo. Aqueles homens
que haviam sido escolhidos por Jesus, que estavam e andaram ao lado de Jesus e que viram os milagres que Jesus realizou. Talvez eles tivessem um referencial, talvez eles soubessem mais ou menos o que eles precisavam fazer, mas eles não tinham coragem para fazer. Às vezes nós somos assim, irmãos. Sabemos o que precisamos fazer, temos até as palavras que podemos falar, mas às vezes a gente fica envergonhado de dizer. A gente fica envergonhado, né, de abrir as nossas bocas e falar qual é a direção e o plano que Deus tem para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. A igreja, meu irmão, é para quem é comprometido. E quem é comprometido, às vezes sente falta de algo. Sente falta do poder de Deus. Quem é comprometido, às vezes se inquieta. Se inquieta quando as pregações são vazias. Se inquieta quando não sentimos a presença de Deus. Se inquieta quando alguma coisa está faltando. Parece que algo está fora do lugar. Quer seja na nossa vida espiritual, na nossa igreja, no nosso relacionamento com Deus, às vezes parece que algo está fora do lugar. E isso gera em nós um desejo de buscar, um desejo por mais, um desejo por conhecermos mais o Senhor, por sabermos, né, o que é que Deus deseja para mim. O que é que Deus quer fazer na minha vida? Na década, né, de 60 para lá, surgiu um homem nos Estados Unidos chamado John Oster. E ele, de repente, numa reunião, e ele questionava, dizendo se as pessoas são batizadas nas águas, e elas sabem qual é a data do batismo delas nas águas, qual é a minha data do batismo com o Espírito Santo. E ele começou a questionar isso. Saber, em que momento somos batizados com o Espírito Santo. A igreja, pentecostal hoje acredita que somos batizados com o Espírito Santo na evidência do falar em línguas, na glossolalia. Nós sabemos, irmãos, que você pode ter uma experiência com Deus, que Deus pode batizar você com o Espírito Santo, e não necessariamente, nessa experiência você falar em outras línguas. Mas a evidência que a igreja possui, a evidência daqueles que estão de fora, que aqueles que estão fora possuem, é o falar em línguas. E às vezes nós olhamos as evidências do Espírito, olhamos o que Deus está fazendo com aqueles que estão buscando a Deus por fora e falamos, isso com certeza é meninice. E falamos no nosso coração, se for para ficar desse jeito aí. Chamei Maria Lúcia aqui talvez com esse propósito, irmãos. Porque você olha para essa mulher ali quietinha, mas você não sabe do que ela é capaz. Glória a Deus. E às vezes, irmãos, nós olhamos para as pessoas à nossa volta e muitas vezes julgamos no nosso coração e falamos, isso aí com certeza não é o Espírito de Deus. E acabamos nos tornando julgadores ao invés daqueles que experimentam. E acabamos nos tornando aqueles que estão dispostos a serem olheiros e vigias de algo que não nos compete. Não nos compete julgar o que cada um está sentindo ou fazendo. Ainda que falemos, ora, mas isso é totalmente louco, sabemos que tem muitas loucuras por aí. Sabemos que tem muita gente brincando com Deus. Sabemos que tem muita gente entregando falsas profecias. Sabemos que tem muita gente que está vivendo uma capa, uma mentira diante de Deus. Mas isso não invalida a verdade de que Deus ainda continua falando e disposto a abençoar a sua igreja. Não podemos jogar a água do banho junto com o bebê fora. Precisamos entender, irmãos, que o Senhor, Ele ainda está disposto
a nos abençoar. Aleluia, Jesus. John Osteen então vai dizer que na sua busca a Deus, em dado momento ele começa a orar e as suas mãos ficam trêmulas e ele ouve uma voz dizendo: toque os doentes. E ele começa a tocar os doentes são curados. E numa reunião com 80 pessoas, irmãos, e alguns irmãos que já não estavam mais, que estavam cansados de ir e voltar da igreja, cansados de buscar a Deus, irmãos que estavam já exaustos na obra de Deus, de repente aqueles irmãos se tornam ajudadores. De repente aqueles irmãos que antes eram insubmissos começam a submeter a palavra, começam a se tornar mais humildes, começam a entender que há um propósito maior. Amém. Uma guerra, irmãos, é capaz de nos unir. O pastor Roberto falou isso hoje pela manhã. Às vezes, irmãos, temos problemas na nossa família, porque os problemas são capazes de unir a nossa família. Temos diferenças. Às vezes, tem irmão que você não se dá com ele. O irmão vem por um lado, você dá a volta, que aqui não dá, não tem espaço. Mas se pudesse passar por aquele lado, lá pelo cantinho, para não encontrar o irmão. Às vezes você não se dá com fulano. Mas quando vocês dois estão na mesma guerra, não importa as diferenças. Não importa, se o irmão fala alto, se de repente lá atrás ele te feriu, te machucou, os dois agora estão lutando contra o mesmo inimigo. Amém. E talvez, queridos, o inimigo que precisamos lutar hoje é a frieza espiritual. É a frieza de não termos mais vontade de buscar a Deus, que nos imobiliza, que nos paralisa, que não nos dá mais aquela vontade de estar na presença de Deus, no altar do Senhor, no lugar onde Deus fala, onde Ele nos chama. É por isso que eu quero começar dizendo, esses dias de campanha com você, que hoje pode ser o dia em que Deus pode mudar tudo. Será que você pode falar isso com a pessoa que está do seu lado? Diga, irmão, hoje pode ser o dia em que Deus pode mudar tudo. Jesus disse, olha, permaneçam em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. E vamos falar a verdade, irmãos, esperar não é fácil. Esperar não é bom. Quer ver me deixar chateado é esperar. Quer ver me deixar nervoso, irmãos, é ter que esperar. Tem que aguardar. Muitas vezes sem saber quando vai ser a resposta. Quando, vou ter alguma direção. E queridos, os discípulos tinham que permanecer, esperar uma solução que eles não sabiam qual era, um poder que eles não sabiam que poder era, que eles não conheciam, que eles não tinham experimentado ainda. Mas saiba de uma coisa, quem experimenta sabe o que experimentou. O que Deus fez na sua vida lá atrás, meu irmão, aquilo que Deus fez na sua vida no passado, que você experimentou, que era de Deus, continua sendo de Deus. Aquilo que Deus fez lá atrás, Deus continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que operou na nossa vida no passado. O mesmo Deus que batizou você com o Espírito Santo, continua sendo o mesmo Deus. É por isso que aqueles que buscam, possuem uma caminhada. Um caminhar. E o primeiro caminhar é estar juntos, irmãos. É permanecer. É a certeza, em segundo lugar, a certeza de que há uma obra mais profunda. Há algo que Deus quer de mim, que é maior. É algo que deveria estar, mas não está. Aquele sentimento, algo deveria estar aqui, não está mais, ou não está, nunca fez parte. Queremos mais, então. Será que Deus quer mais?
Será que Deus tem mais para mim? Será que Deus quer me usar mais? Será que Deus quer fazer mais na minha vida? É por isso que precisamos aprender a deixar de ser buscadores para sermos possuidores. Em algum momento, irmão, você vai deixar de buscar e vai possuir. E possuir não é no sentido de que você vai controlar, de que você vai fazer o que quer, não. Possuir era a certeza de que agora o Espírito Santo habita em você. É a certeza de que agora você é batizado no Espírito Santo. A certeza de que Deus começou algo novo. É por isso que começa com uma insuficiência, uma incapacidade. Uma incapacidade de realizar uma obra que é poderosa, que está além das nossas forças, que está além da nossa capacidade. Como é que pode, irmãos? Irmãos iletrados, analfabetos às vezes, possuírem a capacidade de falar de Jesus, falarem do amor de Deus. Isso deveria nos envergonhar, irmãos. Aqui temos pessoas capacitadas, aqui temos pessoas formadas, aqui temos pessoas distintas na sociedade, aleluia, que Deus quer usar, que Deus quer trabalhar. Mas nós olhamos e parece que há uma insuficiência, há algo que falamos, somos incapazes. Talvez se o pastor estivesse aqui nessa hora, o pastor tivesse uma palavra. Mas aí é que está, irmãos, que Deus quer usar você. É a consciência de que Deus quer usar a igreja. Deus quer usar o seu povo. Essa insuficiência, irmãos, é nutrida pelo quê? Pela palavra de Deus. Essa insuficiência nos leva a buscar a palavra de Deus. E ao buscar a palavra de Deus, nós chegamos à verdade do conhecimento, do desejo de Deus para nós. Ao buscarmos a palavra de Deus, nós nos aproximamos dele. E ele fala conosco: o que eu quero de você? O que eu quero da sua vida? Conhecemos as histórias que estão narradas nas Escrituras e enxergamos que em todas elas Deus está no controle. Deus está no controle da perda, Deus está no controle da perseguição, Deus está no controle da doença, Deus está no controle da falta, Deus está no controle da sua vida. Chegamos a essa conclusão pela palavra de Deus, mas agora nós precisamos transferir para a prática, transferir para a nossa vida. E aí que entra, irmãos, porque apesar de sermos salvos, apesar de termos aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, estamos num processo de santificação. Estamos num processo em que a cada dia precisamos transferir para nossas obras mortas as obras vivas de Deus. Transferir para a nossa vida, para a prática, para vivermos as mesmas obras que Cristo Jesus viveu. Para vivermos pelo menos o primeiro nível do amor. Sabe qual é? Amar o próximo como a si mesmo. É só o começo, irmãos. Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama seu irmão. Ninguém pode dizer, que está perto de Deus se não consegue ficar perto do irmão. Ninguém pode dizer que é íntimo de Deus se não consegue olhar na cara do irmão. Se não consegue falar com fulano, se não perdoou, se tem mágoa, se tem questões ainda que estão pendentes. Eu falava no último culto de Santa Ceia que estávamos aqui. Tem irmãos que dizem: olha, eu não quero a ceia, porque a palavra de Deus diz que eu não posso tomar do cálice indignamente, porque eu não posso tomar desse cálice, senão vai vir juízo contra mim. E eu dizia: irmãos, o que está faltando? Estamos diante do Senhor, estamos diante daquele que perdoa pecados, daquele que sara, daquele que cura. E talvez alguma pessoa possa pensar: não, mas eu tenho uma pendência com alguém.
Mas primeiro eu me acerto com Deus. Porque todo acerto começa no altar, irmãos. Talvez, se essa pessoa morrer, quer dizer, nunca mais vai tomar Santa Ceia. Nunca mais, porque fulano morreu, então primeiro se acerta com Deus. Depois encontra uma oportunidade e se acerta com essa pessoa. É por isso que o primeiro passo, o primeiro nível do amor é o amar ao próximo como a si mesmo. E eu tenho certeza, irmãos, que você se ama e só um louco atentaria contra a própria vida. Só um louco deixaria de comer, deixaria de tomar banho, deixaria de se vestir, deixaria de escolher o melhor para si. Se libera um lugar num banco, numa van, num carro, o primeiro lugar, né, se você pudesse escolher, você escolheria o melhor lugar para você. Se libera o melhor lugar na igreja, você com certeza escolheria o melhor lugar para você. Deus aqui não está pedindo para você, né, entregar tudo para o teu irmão, mas está dizendo que você tem que estar disposto a fazer alguma coisa por alguém. Você tem que estar disposto a se sacrificar às vezes pela vida do próximo, pela vida daquele que está ao seu lado. Você tem que estar disposto em algum momento a entregar alguma coisa. Não existe evangelho do eu sozinho, do meu próprio umbigo, de cuidar de mim. E é por isso que temos o terceiro passo, para aqueles que têm fome. Comunhão gera mais comunhão. Aqueles que buscam a Deus entendem que precisam permanecer. E permanecer implica em buscar comunhão, irmãos. Implica em estarmos juntos. Uma das coisas que temos enfrentado hoje é que estamos vivendo em rede, vivendo em comunhão, às vezes nas redes sociais, às vezes nem lá nas redes sociais. É briga, é contenda, é disputas. São aqueles que querem uns aparecer mais do que os outros. Mas precisamos aprender a viver em comunhão na prática, na realidade. A comunhão é para quê, irmãos? Sem comunhão não há derramar do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que, ó, quão preciosa, quão maravilhoso é vivermos em união. É como óleo precioso, irmãos, que desce do alto, óleo que desce sobre a cabeça e é derramado sobre a barba de Arão, o sacerdote. O sacerdote é aquele que tinha autorização para entrar no santo lugar. O sacerdote é aquele que entrava no lugar onde Deus se manifestava, onde Deus falava. Se queremos falar com Deus, se queremos ter comunhão com Deus, precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Precisamos deixar algumas coisas de lado e entendermos que estamos em guerra, ou que estão em guerra contra nós. Estão em guerra contra a vida, irmãos. Cada vez mais, até aqui na nossa nação, temos visto leis, e às vezes, e agora, as leis não precisam nem serem aprovadas por um processo legislativo. Basta um juiz determinar e de repente o aborto é aprovado. Às vezes eu gosto de passar os canais de notícias e gosto de ver as notícias que não são daqui, né? Falar notícia daqui tudo igual, tudo a mesma coisa. Todos os jornais você lê, assiste um jornal, o outro, e é tudo, todo mundo fala a mesma língua. Não tem mais uma notícia diferente. E esses dias eu estava assistindo a Euronews, um jornal europeu, e eu não sei se você sabe, mas já há um tempo na Bélgica está aprovada a eutanásia. Eutanásia é você interromper a vida antes do tempo, antes do prazo, antes da morte daquela pessoa, você interrompe a vida dela.
O começo era a pessoa que está doente, a pessoa que está passando, né, por uma aflição, por uma dor. A desculpa, né, e o pensamento é esse. Você interrompe a dor daquela pessoa. Mas a realidade é, queridos, que as pessoas querem escolher o momento da sua morte. E eu vi uma entrevista de uma moça que tinha uma doença degenerativa, uma doença que causava dor para ela. Não lembrei agora o nome. Uma senhora, na realidade. E ela falava dessa doença e que ela tinha escolhido a data da sua morte. E que os franceses estavam indo para a Bélgica para interromperem com as suas vidas. Depois eu fui ler e vi que até os jovens têm autorização nesse país. E muitos países da Europa estão aderindo a esse tipo de lei. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, que assim como há uma porta aberta querendo acabar com vidas, querendo destruir, querendo interromper, querendo parar aquilo que é um projeto e um plano de Deus, porque acreditamos que cada vida, cada pessoa faz parte de um plano arquitetado por Deus. Ainda há aqueles que têm sede e fome de Deus, sede e fome por um manifestar de Deus, pela justiça de Deus, pela cura de Deus, pelos milagres que vêm do alto, os milagres que vêm dos céus. Ainda há aqueles que querem comunhão, aqueles que ainda estão dispostos a estar juntos, aqueles que ainda estão dispostos a deixar de lado um pouco para viver em comunhão, por um manifestar da glória de Deus. Ao manifestar da glória de Deus. Comunhão do mais. Essa busca, queridos, termina com a oração da igreja. Termina com a igreja clamando ao Senhor. Com a igreja buscando a presença do Pai. Com a igreja reunida. É por isso que quando você está pensando em vir à igreja, às vezes vem um desânimo no teu coração. Vem algo que não permite você fazer comunhão. Ah, fulano vai estar lá. E esse pastor de novo, misericórdia. Nem vou. E às vezes nós entramos nesse ciclo e não buscamos mais a face do Senhor. A preocupação começa a ser: estamos no calor de 40 graus, hoje fez 45, o ar-condicionado da igreja não está bom, hoje não vou. O pastor está pregando esse ventilador, misericórdia, não dá nem para se concentrar na palavra. E às vezes a nossa preocupação começa a ser outra. Tivemos uma experiência lá atrás, você talvez tenha tido a sua experiência com Deus, e você começa a entrar no ciclo de mesmice. Isso aí eu já vi. Vixe! Saí da minha terra lá em Barbacena, irmão. Levantava, era 3 defuntos de uma vez só. E a sua experiência do passado sempre é maior do que o que Deus está fazendo no presente. E o que você viveu lá atrás é sempre maior do que Deus pode fazer no futuro. Ei, meu irmão, Deus ainda tem mais para a sua vida. Deus ainda tem mais para fazer na sua casa. Deus ainda tem mais para fazer na sua vida espiritual. Você pode recuperar a sua fé. Você pode recuperar o seu tempo com Deus, a sua oração por Deus, a sua busca por Deus, a sua fome pelo manifestar de Deus. É por isso que tudo começa com essa fome. Quando entendemos que precisamos mais, que somos incapazes, somos insuficientes para realizar essa obra e que precisamos desse mais de Deus para nós. A comunhão do mais comigo. A comunhão daqueles que estão juntos, buscando mais de Deus, é o que atrai o coração de Deus. É o que atrai a presença de Deus. Talvez você diga: olha, mas aqueles que estão buscando mais, às vezes eles são exagerados demais. Eles choram, eles gritam. Tem irmão que sapateia no poder, que dança, que corre.
isso daí, queridos, às vezes é o manifestar de Deus na vida de cada um. Eu já falei sobre isso aqui. Mas cada um reage de uma forma diante de um presente. Cada um reage de uma maneira quando recebe um presente. O pastor Luke falava hoje, né, que lá na Nigéria ninguém embrulha presente. Entrega o presente, se recolhe, ninguém. E aqui no Brasil não, a gente embrulha, faz um presente bonito, coloca um laço. E na hora que recebe o presente, todo mundo grita: abre, abre, abre. E daí a gente abre o presente e mostra para todo mundo. Cada um recebe um presente de uma maneira. Tem gente que cai agradecido porque aquele presente é muito importante. Tem gente que parece que não dá valor, mas que na verdade tem consciência de que aquele presente mudou a sua vida. Cada um expressa externamente uma forma, mas o mais importante, queridos, é estarmos conscientes e preparados para o que Deus pode fazer na nossa vida. Ele disse: permaneça, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Sejam revestidos por Deus. E daí vocês vão viver uma nova realidade. Vão viver um novo tempo na vida de vocês. Talvez você já tenha vivido esse tempo lá atrás. Talvez lá atrás você já tenha sido batizado com o Espírito Santo. Eu já contei milhares de vezes quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Vou contar de novo. E aí, vai que você não ouviu. Mas no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, eu era adolescente, eu era jovem. Acho que eu tinha 17 anos. Eu morava com meu primo. Quando eu vinha para cá, eu falei com os irmãos. Falei: irmãos, eu cheguei agora, queria ter chegado mais cedo, mas faz parte do propósito de Deus. Porque eu vim de táxi, eu vim conversando com o taxista, e ele começou a falar: você está indo para a igreja? Eu falei: estou. Eu sou daquela igreja ali, da igreja Batista. Aí a gente começou a conversa, eu falei: aí, mas eu me converti na Batista, e comecei a contar a minha história para ele. Comecei a lembrar. Talvez se eu lembrei é porque eu preciso falar para alguém hoje. Eu era garoto, irmãos, morava com meu primo. Não tinha, teoricamente, expectativa nenhuma de vida. A gente morava na Vila do Pinheiro, Complexo da Maré. Meu primo já era de Marinha, e ele comprou uma casa. Antigamente podia, né? O militar morava lá dentro da comunidade. E a gente morava lá, e eu, por morar com ele, me sentia na obrigação de ir para a igreja quando ele me chamava. Eu ia de moto, eu ia com ele, juntos, e a gente ia na igreja, eu me convertia ao Senhor. E um dia ele falou para mim: vamos uma coisa nova aí. No sábado de manhã, uma consagração. Lá no Bananal, bancário, sei lá onde era, lá na Ilha do Governador. E nós fomos na igreja. Naquele dia, as pessoas falando em línguas, eu falei: eu quero isso para a minha vida. Eu já estava lendo a palavra de Deus, por isso que eu falei: começa com uma busca pela palavra, um amor pela palavra, uma insuficiência por olhar o que está na palavra e o que nós estamos vivendo, o que Deus fazia na palavra e o que Deus está fazendo na minha vida. Quando eu olhei o livro de Atos, eu vi o que Deus fazia, eu falei: eu quero viver isso. E daí ele já tinha me dado o caminho das pedras. Eu acordei cedo, num sábado, e falei: eu vou lá naquela igreja, porque é lá que Deus quer me batizar. Amém. E eu fui naquela igreja de manhã, irmãos. Começou com uma irmã pedindo para orar. Eu falei: irmã, eu sou novo convertido. E a irmã falou para mim: olha, é novo convertido mesmo que Deus gosta. E vocês já viram as orações dos irmãos pentecostais, como é que é, né? Você ora, os irmãos oram mais alto que você, ninguém ouve nada que você orou. Os irmãos, orei, amém. E fiquei lá no culto. E tinha uma hora que eu queria, irmãos, sentir aquele desejo de ir e não ia.
falei, não, se for de Deus, se esse negócio é de Deus, Deus vai fazer. Eu não quero nada copiado aqui não. A gente pode copiar, né? Se Deus vai fazer e eu quero ver o negócio acontecer. Até que no final chamou aqueles irmãos que querem ser batizados com o Espírito Santo, vem para cá. Eu fui, irmãos. E aquele dia mudou a minha vida. Mudou porque eu voltei para casa diferente. Eu voltei para casa e percebi que eu tinha valor para Deus. Percebi que Deus olhava por mim. Talvez você não conheça a minha história, mas eu perdi meu pai, tinha 12 anos. E meu pai sustentava a casa. E a minha mãe ficou sozinha, minha mãe ficou perdida, minha mãe nunca mais foi a mesma depois que meu pai faleceu. Eu já estava lá morando, a gente já estava morando em Santa Cruz da Serra. E às vezes passava necessidades, às vezes me envolvendo já com pessoas que já não eram mais para se envolver. E aquela manhã me fez perceber que Deus estava no controle da minha vida. Glória a Deus. Eu saí dali nas nuvens, irmãos. Aquilo mudou a minha teologia. Porque quando eu li a palavra de Deus, eu agora percebia que eu era capaz de fazer as mesmas coisas que aqueles homens estavam fazendo. Eu comecei a ler a palavra de Deus e me enxergar naquelas situações, percebendo que Deus podia me usar para fazer e realizar as mesmas coisas. Deus quer te usar para fazer grandes coisas. Deus quer usar você para realizar na sua palavra, na sua obra, coisas magníficas e grandiosas. Mas para isso precisamos ter fome, precisamos ter sede, precisamos querer mais de Deus na nossa vida. Precisamos estar dispostos. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Eu não quero passar mais do horário. Eu queria que você ficasse de pé, quero orar por você. Quem está aqui hoje? Cadê meus diáconos bonitos, lindos? Estão aqui. A diaconisa Marilúcia está aqui. Sempre me apoiando. Depois eu conto a história dessa mulher. Depois eu conto a história, me cobrem depois. Eu vou contar a história do retiro que eu liguei para ela e que o bicho pegou fogo. Amém. Glória a Deus. Queridos, diante dessa palavra, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é se você quer entregar a sua vida para Jesus. Se você quer entregar o seu coração para Jesus. Talvez lá atrás você já tenha tomado essa decisão, mas por algum motivo você se desviou, se afastou. As situações da vida tomaram um outro rumo e você por algum motivo se afastou da casa de Deus, da obra de Deus. Jesus está de braços abertos para você. Na parábola do bom samaritano, do filho pródigo, né? O pai estava de braços abertos aguardando o filho. Ele também está de braços abertos, pronto para fazer uma festa para você, colocar um anel no teu dedo, uma sandália nos teus pés. Amém? Então, se você, nessa noite, quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a mão onde você estiver, que eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Alguém, Deus abençoe, minha irmã. Mais alguém, querido? Mais alguém quer receber essa oração? Voltando para os caminhos do Senhor, talvez. Voltando a buscar a Deus, ou seu primeiro compromisso. Faça isso, não tenha vergonha. Eu vou orar por você, a igreja vai orar, vai te abençoar. Já oramos por um casal, eu quero orar muito por você hoje. Alguém mais? Glória a Deus. Lá atrás, uma jovem, Deus abençoe, querida. Glória a Jesus. Deus abençoe. Mais alguém? Amém. Quero convidar esses irmãos, vem aqui na frente. Se você de repente não levantou a mão, mas você quer vir, vem junto. Pode vir. Vem cá, Marilúcia, vou orar por você aqui. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas seu nome? Vamos orar pela Doris e pela Eduardo. Amém? Senhor, em nome de Jesus,
Queremos orar pela vida da Doris e pela vida da Eduarda aqui nessa noite. Te pedimos, Pai, que o Senhor faça uma obra na vida delas. Que a vida delas nunca mais seja a mesma, Senhor. Que elas vejam um milagre acontecer. Que elas vivam um milagre, Senhor. Que elas sejam cheias da Tua presença, da Tua virtude. A Tua palavra diz que aquele que te receber diante dos homens, o Senhor recebe nos céus. Por isso eu te peço, recebe elas nos céus agora, Senhor. Que as portas estejam abertas, Senhor, para fazer algo novo na vida delas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Será que vocês podem colocar a mão no coração? Repetir comigo: Senhor, eu abro a porta do meu coração e te peço, faz morada, Senhor. O Senhor faz morada no coração de vocês. O Senhor faz morada na vida de vocês. O Espírito Santo habita dentro de vocês. Aleluia. Aleluia. Fiquem aqui. Eu quero fazer uma segunda oração, irmãos. Eu quero orar por você que diz: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Esse é o primeiro domingo. Talvez você esteja aqui e diga: eu quero ter fome de Deus. Eu quero buscar a Deus. Então convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Talvez você já seja batizado, mas você diz: eu quero buscar mais a Deus. Eu sei que Deus tem algo a mais comigo, algo mais para mim. Eu quero convidar você também a sair do seu lugar. Vem aqui. Amém? Ninguém quer mais nada de Deus, então vamos embora. Obrigado. Pode vir. Amém. Aleluia. 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 Eu queria que a gente tivesse mais tempo. Talvez a gente providencie isso domingo que vem. Senhor, em nome de Jesus, quero orar pela vida de cada irmão meu que está aqui na frente hoje. Fome e sede de Ti. Se a fome é nossa, Senhor, estamos indo atrás daquele que é o único que pode satisfazer essa fome. Estamos indo atrás daquele que é o único que pode nos dar água para beber, Senhor, quando estamos com sede. Para aquele que é o único, Senhor, que pode nos dar vida quando estamos mortos, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que quando o Senhor chegou diante de Marta e Maria, elas falaram para o Senhor: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, Senhor. Pai, hoje a Tua palavra diz que o Senhor está conosco, que o Senhor está entre nós, Pai. E aonde o Senhor está, a morte não prevalece. Aonde o Senhor está, a vida, Senhor, começa a brotar, começa a gerar. Por isso eu te peço, Espírito Santo, começa a gerar vida no coração de cada irmão meu que está aqui hoje. Começa a gerar novamente, Pai amado, a fome e a sede por Te buscar, por estar na Tua presença, por ouvir a Tua voz, Senhor, por ministrar a Tua palavra, Senhor Deus amado. Capacita em nome de Jesus, Espírito Santo, e reveste com poder, reveste com autoridade, reveste com a tua unção, Pai, que quebra o jugo, que faz coisas novas, em nome de Jesus, meu Pai. Faz e trabalha na vida de cada um dos teus filhos aqui hoje. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, faz, ó Pai, o impossível acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.